E aí, tudo certo? Olha, o código de normas do TJRJ parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas e se eu disser que o caminho para aprovação no concurso está todo escondido ali dentro? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar questões de prova de verdade para desvendar esse manual e criar um mapa do tesouro para aprovação. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque vamos combinar, o segredo aqui não é virar uma máquina de decorar artigo, né? É entender a lógica da coisa. Por que essa regra existe? É esse porquê que a gente vai descobrir junto, passo a passo. Assim, nenhuma pegadinha de prova vai pegar a gente de surpresa. Para organizar nosso bate-papo, a gente separou tudo em 5 partes bem diretas. Primeiro, vamos navegar pelas regras do tribunal. Depois, a gente vai ver quem são as figuras-chave, o corregedor e o chefe de serventia. Em seguida, vamos falar de dinheiro, as custas judiciais. Depois, mergulhar nos procedimentos do dia a dia, o que pode e o que não pode. E, para fechar com chave de ouro, vamos entender quem é que manda no pedaço. Beleza, então. Vamos começar pelo começo, navegando pelas regras do tribunal. Pensa assim, antes de entrar no jogo, a gente precisa conhecer o tabuleiro e as peças, certo? Então, vamos entender quem são as figuras importantes e quais são as regras básicas que fazem todo o sistema judiciário do Rio de Janeiro funcionar. Imagina o tribunal como uma máquina gigante e bem complexa. Para essa máquina rodar direitinho, precisa de comandos, de ordens. Esses comandos são os atos oficiais. E cada um tem um nome e uma função. Um provimento, uma portaria, um aviso. Eles não são a mesma coisa. E saber a diferença entre eles é tipo o primeiro passo para realmente dominar o assunto. Agora sim, vamos dar um zoom em duas figuras que são, basicamente, o cérebro e o coração do cartório, o corregedor-geral e o chefe de serventia. Um é o grande estrategista, que olha tudo de cima, cria as regras e fiscaliza. O outro está lá no campo de batalha, na linha de frente, fazendo a coisa acontecer todo santo dia. Vamos ver como essa dupla funciona. Essa tabela aqui é tipo a caixa de ferramentas do corregedor. Cada documento tem uma função. E olha só, aqui está o pulo do gato. Presta atenção no provimento. Ele é tão poderoso que pode até mudar o código de normas. Já um aviso, ele só avisa, só comunica algo. Percebe a diferença de poder? É exatamente isso que as bancas de concurso amam cobrar, como a gente viu nas questões 1 e 2. É uma pegadinha clássica. Tá, mas como é que o corregedor fiscaliza se está tudo certo? A resposta é correição. Mas não pensa nisso como uma auditoria surpresa para pegar alguém no pulo, não. É mais um check-up regular, sabe? Para ver se a saúde do cartório está em dia. E, como mostram as questões de prova, essa correição pode ser a de rotina, aquela anual, ou pode ser extraordinária. Aí sim é quando aparece um problema e eles precisam ir lá ver o que está acontecendo. Ok, saímos daquela visão panorâmica lá de cima com o corregedor e agora a gente desce para o chão de fábrica. É aqui que a gente encontra o chefe de serventia. Ele é a peça-chave, a engrenagem que faz o motor do cartório funcionar no dia a dia. Dá uma olhada nesse resumo das tarefas do chefe de serventia. O cara faz de tudo, né? Ele fica de olho no dinheiro, fiscalizando os tributos, fica de olho na equipe, anotando as faltas, e fica de olho nos prazos, cobrando os advogados. E se liga nesse último ponto que a questão 53 deixou bem claro. Ele pode, por conta própria, intimar um advogado para devolver um processo. Não precisa pedir para o juiz. Isso mostra o tamanho da responsabilidade e da autonomia que o cargo tem. Bom, agora a gente chegou num assunto que, olha, despenca em prova, pode apostar. Vamos falar de dinheiro, as custas judiciais. A gente vai entender direitinho quem paga, quem está isento, quando tem que pagar, enfim, todas as regras do jogo financeiro do processo. Para entender isso na prática, vamos olhar esse caso aqui, que veio direto da questão 15. A gente tem o Laerte, o Leonardo e a Lourdes. 3 histórias diferentes. O Laerte conseguiu gratuidade de justiça, então para ele tá tranquilo não pagar nada para começar. Já o Leonardo teve o pedido negado. Para ele, não tem jeito, tem que pagar as custas para a coisa andar. E a Lourdes? O caso dela está no Juizado Especial Cível. Ali, na primeira instância, ninguém paga. Esse exemplo simples mostra perfeitamente como a regra não é uma só para todo mundo. E aqui vão mais algumas regrinhas de ouro sobre custas, que são as campeãs de pegadinhas em prova. Anota aí. Primeiro, pagamento é no banco. Sempre, nunca, jamais se paga nada direto no cartório. Segundo, ação popular. A regra geral é isenção de custas. E terceiro, a pegadinha clássica dos juizados especiais. Lembra que na primeira instância não paga? Pois é, mas se perder e quiser recorrer, aí a conta chega, e chega com tudo. Tem que pagar todas as custas, até aquelas que tinham sido dispensadas lá no comecinho. Certo, já entendemos como funciona a parte do dinheiro. Agora vamos para a parte operacional, o dia a dia do cartório mesmo. Como é que funcionam os procedimentos, como se contam os prazos, o que acontece com os documentos, a parte prática da coisa.
Contar prazo processual, eu sei, parece um pesadelo, mas essa linha do tempo aqui deixa tudo mais fácil. A regra de ouro, que não pode esquecer de jeito nenhum é: o prazo nunca começa no dia em que a decisão é disponibilizada no Diário Oficial. Pensa numa escadinha de 3 degraus. Degrau 1, a decisão é disponibilizada. Degrau 2, no dia útil seguinte, ela é considerada publicada. E só no degrau 3, no outro dia útil, é que a contagem do prazo começa. E se um processo simplesmente some? Puf, desaparece. O que se faz? Para essas situações existe uma coisa chamada arquivamento especial. E o detalhe que as provas adoram e que está nas questões 41 e 48 é o seguinte: se esse processo já está parado um tempão, sem ninguém mexer, o chefe de serventia pode fazer esse arquivamento por conta própria. De novo, olha a autonomia dele aí, sem precisar de autorização de cima. Falando em autonomia do chefe de serventia, olha esse caso aqui. Um advogado pegou o processo e não devolveu. E agora? A questão 53 explica. Primeiro, o próprio chefe de serventia intima o advogado: doutor, favor devolver em 3 dias. Se o advogado ignorar, o chefe não precisa correr para o juiz. Ele mesmo emite o mandado de busca e apreensão do processo. Simples assim, iniciativa total dele. Agora, uma regrinha de procedimento que é simples, mas que derruba muita gente. A ordem da citação. A questão 35 mostra que não tem atalho, não dá para pular etapas. Tentou citar a pessoa pelo correio e não deu certo? Qual o próximo passo? É sempre mandar o oficial de justiça. Nada de já querer publicar em jornal. A citação por edital é a última, mas a última cartada mesmo, só depois que todas as outras tentativas falharam. Para a gente fechar nossa conversa, vamos subir lá no topo da pirâmide do poder. Afinal de contas, quem manda no TJRJ? Vamos conhecer a alta cúpula, os órgãos que tomam as decisões mais importantes, tanto na parte de julgamento quanto na administração do tribunal. Então são basicamente 3 nomes que a gente precisa ter na cabeça: Tribunal Pleno, Órgão Especial e Conselho da Magistratura. Eles são o alto comando, mas cada um tem a sua função, e entender quem faz o quê é o segredo para não confundir na hora da prova. Essa tabela aqui é o nosso mapa do poder. Vamos simplificar. O Tribunal Pleno é a Assembleia Geral, com todos os desembargadores. Ele cuida mais de coisas cerimoniais. O órgão especial é o Conselho de Notáveis, uma versão menor e muito mais ágil, que pega os casos mais pesados para julgar. E o Conselho da Magistratura, pensa nele como a diretoria administrativa, o RH do tribunal, que cuida dos servidores e também julga recursos contra as decisões do corregedor. E olha, se tiver que apostar suas fichas em entender um deles, foque no órgão especial. Ele é como se fosse um resumo superpoderoso do Tribunal Pleno. É ali que as decisões mais quentes do dia a dia, tanto de julgamento quanto de administração, acontecem de verdade. E quem faz parte desse clube? A questão 19 do regimento interno explica. A ideia é ter um equilíbrio. Pouco mais da metade dos membros entra por antiguidade, são os mais experientes. O resto é escolhido por eleição entre os próprios desembargadores. Assim, se mistura a experiência com a representatividade do voto. No final das contas, entender essa estrutura toda não é só para decorar nome de órgão. É para entender como o poder flui. É saber quem dá a palavra final, para quem se recorre de uma decisão e por quê. É essa hierarquia que amarra e dá sentido a todas as outras regras que a gente viu até agora. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação. Todo esse sistema, super complexo, cheio de regras e órgãos de controle, ele foi pensado, claro, para garantir que a justiça seja feita de forma organizada e correta. Mas a pergunta que fica é: será que na prática é sempre assim? Ou será que às vezes tanta complexidade acaba criando mais barreiras do que pontes para quem busca justiça? É uma boa reflexão, não acha?